E o mundo começou a perceber, opa, então quer dizer que toda essa história de redução populacional, por que é que está indo só para os pobres? E foi aí que, por uma mudança de estratégia, começou a entrar a questão do aborto pelas vias culturais. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com o Rafael para começarmos aí uma linha de debates, de conversas com o Núcleo de Estudo e Formação. E hoje o nosso tema vai ser a agenda do aborto no Brasil e no mundo. Hoje você vai ficar sabendo quem está envolvido, como está a situação no Brasil hoje e o que você também pode fazer para nos ajudar, para que essa agenda do aborto não avance no nosso país. Então, Rafael, a primeira questão aqui que a gente levanta, que as pessoas sempre me perguntam, é o seguinte. Como que essa agenda do aborto avançou no mundo? Como ela chegou no mundo e como ela foi avançando ao longo do tempo? Você pode falar aí para nós um pouquinho? Posso. Então, assim, né, Juliano? As pessoas, de maneira geral, elas acreditam que... Elas não pensam no fio da meada, né? Elas, assim... as coisas chegam na nossa geração muito embaladas, embrulhadas já, quase que prontas, as ideias, né, as ideologias, e as pessoas poucas vezes se questionam da origem das coisas, né? E no mundo, basicamente, essa temática do aborto começou lá na década de 60, nos Estados Unidos. O resumo é que existia um demógrafo chamado Warren Thompson, que na década de 60 ele começou com uma teoria dizendo que se o crescimento populacional aumentasse, continuasse na mesma levada que estava lá na década de 60, faltariam recursos no mundo, né? E esse demógrafo começou a chamar a atenção de grandes autoridades no mundo falando com essa temática, falando, olha, é necessário que a gente reduza a população porque senão vai faltar alimentos para o mundo, né? E aí que começa a pulga atrás da orelha dos grandes governos globais para levarem essa temática à frente. Como? Através das grandes fundações. O que eram as grandes fundações? A gente está falando aqui de ONGs multibilionárias, Fundação Ford, né, e algumas outras fundações, a Fundação Rockefeller, por exemplo, que compraram essa ideia do demógrafo Warren Thompson e começaram então a articular no mundo todo maneiras de reduzir a população, né? E como é que foi a primeira maneira que eles encontraram de reduzir a população? Foi através do aborto. Logicamente, na década de 60 não se utilizava essa palavra, porque hoje, infelizmente, não soa como escândalo aos ouvidos da nossa população, já soa como algo praticamente ainda normal, mas na década de 60 era um termo muito forte. Então, para não se falar em aborto, eles começaram a falar na redução sistemática da nossa população. E aí a gente pode pegar então, Rafael, 3 eixos principais que ensejaram, né, esse momento que a gente vive, em que o aborto já está aí como prática em muitos lugares, e na nossa luta, né, no dia a dia da Casa Pro Vida, a gente tem lutado contra isso, mas assim, para a gente entender como isso entrou na cabeça das pessoas, eu levo em consideração 3 condições. A primeira, a parte financeira. Porque para que essas ideologias, para que isso entrasse no coração das pessoas, se precisou de muitos recursos financeiros. E essas organizações, especialmente o Rockefeller, né, que foi o grande magnata do petróleo, na verdade, essa fundação, a Rockefeller, que é a principal, e os Rockefeller, eles começaram com um trabalho filantrópico lá, né, no século passado, e tinha esse trabalho filantrópico, ele tinha como principal objetivo ajudar as pessoas em questões de saneamento básico, em questões de educação. Tinha, inclusive, né, uma meta, né, caritativa com as pessoas. A gente percebe isso até pelas direções que, lá do começo, né, da Fundação Rockefeller mesmo, propriamente dita. A gente tinha aí a figura, né, de um pastor que estava à frente e tudo mais. Mas, ao longo do tempo, ela foi tomando outro perfil, principalmente por conta dos filhos, que acabaram se envolvendo nas universidades, conhecendo principalmente a teoria de Karl Marx, né? Estudaram o Capital e muitas outras obras dele. Isso foi entrando na cabeça deles. Quando chegou na década de 50, né, eles começaram a observar que logo no pós-guerra teve aquela situação do baby boomer, né, crescimento em massa da população, e eles viram aquilo ali como um grande problema para eles se resolver. Ou seja, não adiantaria de nada eles lutar por saneamento básico, por melhorias das condições de vida das pessoas, se a população mundial crescesse de tal forma, principalmente nos países mais pobres, que esses pudessem, então,
avançar contra os países ricos e causar aí uma guerra, né? Então eles pensavam, né, estavam naquele apavoramento que a gente estava numa iminência de uma terceira guerra mundial devido ao problema populacional. Então assim a gente vê que diante disso eles investiram uma gama muito grande de recursos para fazer essa mudança dentro da sociedade. Então esse é o primeiro eixo que eu vejo, é a questão financeira. O segundo eixo é o desenvolvimento de métodos. Que métodos seriam isso, né? A primeira coisa que eles fizeram, o Conselho Populacional, né, que foi encabeçado pelo Rockefeller em 52, a primeira preocupação deles é: vamos criar meios para que as pessoas possam fazer esse autocontrole populacional. Então, eles começaram, o primeiro trabalho deles, além de fazer o levantamento demográfico, foi desenvolver fábricas nos 5 continentes que pudessem produzir o DIU, aperfeiçoar os métodos de contracepção. E a partir daí do aperfeiçoamento dos métodos de contracepção dessa tecnologia, eles passaram a avançar, então, né, fazer isso chegar nas pessoas. Aí nós temos um terceiro problema, né? Então, o primeiro eixo, né, só lembrando aqui, questão financeira. Segundo, o desenvolvimento das tecnologias. No terceiro eixo, eles se preocupam porque esses métodos de contracepção e de controle de população, para as pessoas fazerem o autocontrole, não estavam chegando nas pessoas. E os que estavam chegando nas pessoas, né, as mulheres, estavam se recusando a usar. Elas queriam ter filhos, como sempre quiseram ao longo da história. E a partir daquele momento eles perceberam que precisava se fazer uma mudança cultural. Então veja isso aí como terceiro eixo. Aí a gente vê na década de 60 surgir revolução sexual e tudo mais. E a gente vê posteriormente aí a mudança dentro da própria desestruturação da própria família, né? Com o marido saindo de casa, a esposa também. Não que isso seja ruim, é claro, né? Que não se entenda aí os nossos espectadores que isso aí seja algo ruim. É claro, né? Desde que devidamente equilibrado, né? Que se tem o tempo com os filhos, se tem o tempo de educação dos filhos, né? A gente tem um exemplo um exemplo maravilhoso para nós, é o casal, né, Zélia e Martin, 2 santos, né? Os dois trabalhavam, né? Só que eles sabiam equilibrar a vida do trabalho deles com a vida espiritual, com a vida com a vida de família. Então a gente percebe, né, mas da forma que foi se desenvolvendo a sociedade, a gente começa a perceber que realmente as pessoas, houve uma mudança radical dentro da família, né? Tudo proporcionado pelos recursos, pela tecnologia e depois pela mudança cultural para fazer com que isso entre no coração das pessoas, né? E assim, Juliano, um complemento, né? Então, às vezes você, né, que nos assiste aí, que de alguma maneira caiu nesse vídeo e que usa o dispositivo intrauterino, o DIU, né? É importante que você saiba que o DIU só começou a existir por conta do financiamento dos Rockefeller, né? Provavelmente é muito pouco provável que as mulheres saibam disso. Começou a ser implantado especialmente nos países pobres, né? No continente africano, por exemplo, onde se construíram fábricas de DIU. Muitas mulheres morreram no início, né, com a utilização do DIU. Depois, quando os Rockefeller começaram a perceber que as mulheres faleciam, eles transformaram o DIU por um DIU em polipropileno, né, o DIU de plástico, que inclusive é utilizado até hoje, né, porque isso é menos danoso à mulher. Mas o DIU ele foi criado pensando na redução da população, né, pensando para que as crianças não nascessem, para que as crianças fossem mortas, né, para a redução da população. Então isso não é falado, né? Hoje é tão normalizado, as mulheres elas não pensam na origem disso, né? Porque isso é jogado de uma maneira normalizada, né, na nossa sociedade, mas foi pensado para isso. E como o Juliano falou, como de alguma maneira a sociedade como um todo, quando a sociedade como um todo percebeu, especialmente os mais pobres, perceberam que as grandes fundações queriam reduzir as populações pobres, essas populações acenderam um alerta para o mundo, né? E o mundo começou a perceber, então quer dizer que toda essa história de redução populacional, por que é que está indo só para os pobres? E foi aí que, por uma mudança de estratégia, começou a entrar a questão do aborto pelas vias culturais. Então quando você vê hoje, né, partidos financiando, e a gente logo vai chegar nesse tema, quando a gente falar do Brasil, mas quando você vê hoje partidos falando muito sobre aborto, financiando, né, colocando de fato dinheiro que você não percebe em movimentos pro aborto, porque eles perceberam que pela via social isso não ia acontecer, então teria que entrar de alguma maneira e entrou-se pelas vias culturais, que são os grandes movimentos. E Juliano, aqui no Brasil, como é que isso entrou aqui no Brasil? Porque a gente até agora falou, contexto histórico, década de 50, 60, Estados Unidos. E no Brasil, como é que começou isso aqui no Brasil? No Brasil a gente pode ter como marco histórico o ano de 1989. Né? Aí logo depois aí da redemocratização do país, né? Lançamento da Constituição de 88. Um ano depois, vem para o Brasil com esses interesses a Fundação MacArthur. Né? Também uma outra fundação com recursos financeiros, grande monta financeira, para investir no Brasil.
E aqui eles perceberam, tiveram um estudo que foi feito a respeito do Brasil e perceberam assim o perfil do país antes de implantar a agenda do aborto aqui no nosso país. E para isso eles usaram de uma organização internacional chamada International Women Health Coalition, então, né, Coalizão Internacional de Saúde da Mulher. Nessa organização, eles fizeram um grande estudo aqui no Brasil e identificaram o seguinte, que o país, aqui no Brasil, o aborto seria implantado pela ampliação daquilo que já se tem dentro da lei. Ou seja, aqui no Brasil a gente sabe muito bem que pelo artigo 28 lá do Código Penal, existe aquele chamado excludente de ilicitude, ou seja, que não é criminalizado o aborto realizado em algumas circunstâncias. Uma dessas, que foi bem explorada por essa organização, é que a mulher que foi vítima de um abuso sexual, né, e que engravidou logo em seguida, ela pode recorrer, então, ao método do aborto e sem ser punida, né, descriminalizado aqui no Brasil. Né, abre esse precedente. E, diante desse precedente, essa organização pensou assim, nós temos que explorar essa área. E é o que a gente vê, logo em seguida, ser trabalhado aqui dentro do Brasil. A gente vê, né, normas técnicas que começam a chegar, né, em 98, o ministro da Saúde de 98, então ali lança uma norma técnica, né, que estabelece, né, serviços dentro do SUS para atender, né, as mulheres que sofrem violência sexual. Então, e logo em seguida a gente vai ver que outras normas técnicas vão sendo lançadas e essas normas técnicas elas vêm com grandes vícios. Por exemplo, a mulher que sofreu uma violência sexual, ela pode chegar e meramente dizer que sofreu a violência e logo ser atendida. Ou seja, não vai se perguntar de que forma que aconteceu a violência, não vai se registrar um BO. E assim, dessa forma, se foi explorando, né, pelo Poder Executivo. Apesar de que, ao mesmo tempo em que se desenvolvia isso, se tentava, por meio de alguns projetos de lei, como o projeto de lei 1135 de 91, se eu não me engano, em que o governo federal tentou implantar, né, por meio de um substitutivo, já nos anos 2000, uma ampliação, né, para que o aborto fosse legalizado em qualquer circunstância aqui no Brasil e foi a plenário e foi totalmente rechaçado, né, no nosso país, mas por aí eles não desistiram. Né? A gente vê e depois a gente vai chegar nessa questão principal, que vai ser em 2012 o lançamento, né, a aprovação da Lei Cavalo de Troia, que você pode explicar para nós um pouquinho. Então é o seguinte, né, aqui no Brasil, como a gente vê, né, essa Lei Cavalo de Troia é um conjunto histórico sucessivo de ações internacionais que vem chegando no Brasil e observam o Brasil como sendo um cenário muito próprio para a implantação dessas leis. Mas, Juliano, é importante falar o seguinte, aqui no Brasil, se você, né, é muito provável que você é brasileiro e esteja assistindo, você sabe que o Brasil ele é um país majoritariamente conservador no que tange a família, no que tange aos costumes. Então o brasileiro médio, se você fizer uma pesquisa pública, você vai ver que o brasileiro é contra o aborto. Né? E a Lei Cavalo de Troia, que é essa lei que o Juliano cita aqui, que ela é uma sucessão de séries e de instruções que tentam implantar de maneira assim, sorrateira o aborto no Brasil, eles se usam, Juliano, da narrativa. E quando eu falo narrativa, o que eu quero dizer? Da mudança das palavras para que as pessoas sejam confundidas, né? E para que não se use a palavra aborto. Então, por exemplo, o termo saúde sexual reprodutiva. Né? Se você for ver a nomenclatura, né? Quem é que não precisa de saúde? Né? Saúde sexual, ok? Né? Saúde sexual. Saúde sexual reprodutiva. Tudo bem, é a saúde, né? No que tange a parte reprodutiva. Só que esse termo ele é cunhado, falaram dessa maneira bonita, para falar, na verdade, para passar, ou para de alguma maneira normativa, ou através de projetos de lei, para passar o aborto. Né? Então eles não usam nas leis, né, a exemplo da Lei Cavalo de Troia, pesquise no Google Lei Cavalo de Troia, se você é uma pessoa que está interessada no assunto aborto, você vai ver que existe a mudança das nomenclaturas para que não se fale diretamente em aborto, mas quando você vai ler do que fala a lei, Juliano, ele está tentando aprovar o assassinato de bebês. É isso que eles tentam fazer aqui no nosso país. Né? Então, quando bater demais no termo saúde sexual reprodutiva e que as pessoas entenderem que é aborto, eles simplesmente mudam o termo. Né? Eles mudam o termo para falar da mesma coisa e para tentar passar dentro dos senados, dentro do nosso governo, de alguma maneira, do nosso legislativo, para tentar passar isso sem a aprovação do povo e através de canetada. Né?
é o que a gente está vendo quando a gente fala hoje da questão do ativismo judicial mesmo, né? Isso é o que acontece no nosso país quando a gente fala de aborto, né? E hoje em dia, Juliano, como é que está a situação? A gente falou um apanhado, a gente falou dos Estados Unidos, origem, como chegou no Brasil, mas o momento, assim, um recorte atual da nossa sociedade, política extremamente inflada, polarização altíssima, né? Diversos temas sendo jogados, sendo falados, mas o aborto hoje, como é que a gente está no nosso país? Então hoje a gente vê o seguinte, né? Nós temos diversas ações vindas do governo federal mesmo, no sentido de valorizar a vida do nascituro. Por exemplo, a implantação do Dia do Nascituro, foi expedida logo em seguida uma portaria pelo Ministério da Saúde, que restringe bastante aquelas brechas que foram abertas pela Lei 12.845, a famigerada Lei Cavalo de Troia. E aí a gente vê que a gente tem um ambiente também propício para se implantar, né, um Estatuto do Nascituro, que é o que a gente precisa hoje, e acabar definitivamente com as brechas que existem hoje no Brasil, implantadas por essas fundações, que eu falei anteriormente, né, explorada por essas fundações, que possam, né, ampliar aí o leque, né, do aborto no nosso país. Por outro lado, nós temos aí alguns subterfúgios que estão sendo usados. Por exemplo, a nossa preocupação hoje grande é com o ativismo judicial. A gente vê como está formada a nossa Suprema Corte, como eles têm agido, a qualquer momento eles podem dar uma canetada lá e determinar também que o aborto seja legalizado em qualquer circunstância, e aí a gente tem um grande perigo, né? Um grande perigo, a gente precisa estar atento quanto a isso. Nós vemos também outros problemas, por exemplo, durante essa pandemia, se estabeleceu o chamado teleaborto, ou seja, as mulheres que tiveram uma gravidez podem procurar uma ajuda por um médico à distância mesmo, online, e ele vai prescrever, você vai tomar esse remédio, vai usar esse, no primeiro sinal de sangramento, você vai procurar um hospital para que seja feita a retirada, né, do bebê completamente. Uma ideia que já vinha sendo desenvolvida e que foi bem sucedida, assim, claro, pelo lado mal, aqui no Uruguai, as chamadas iniciativas sanitárias. Ali se implantou dessa mesma forma, né? Se procura administrar um remédio para que a mulher faça o aborto em casa, no primeiro sinal de sangramento, ela é levada para o hospital, a criança já está morta, os médicos se obrigam, né, a retirar a criança. Né? É isso que se tenta fazer por meio desse teleaborto. Inclusive, houve uma grande discussão, o Conselho Federal de Medicina, o Ministério da Saúde, a Anvisa foram contra, mas, né, alguns juízes também aprovaram aqui no Brasil, foi a discussão. O Ministério Público Federal interviu, houve uma discussão, né, entre os próprios promotores do Ministério Público do Brasil, e esse é um grande risco que a gente tem hoje, né? Porque uma vez que isso aí seja aplicado e vire prática, vai servir lá para frente para dizer, ó, aconteceu aqui no Brasil, está acontecendo dessa forma, vocês não tem mais como segurar. Então eu vejo que isso aí são os grandes riscos, né? Principalmente o ativismo judicial. A gente já viu em 2018, se não me engano, ou 2016, a absolvição de uma quadrilha ali da região da Baixada Fluminense, que vinha há anos praticando o aborto, e chegou na nossa Suprema Corte, e os juízes daquela corte entenderam que eles deveriam ser absolvidos, porque até os 3 meses, né, até as 12 semanas, não é uma criança, né, é qualquer coisa menos uma criança. Ou seja, até as 11h59 é um bebê. Meia-noite 1 não é mais. Virou criança. Então, assim, né, eles vêm com essa ideologia. Então é preciso a gente estar muito atento quanto a essas questões. Então vocês vejam, gente, que o aborto, e se você encontrar uma pessoa pró-aborto, ela vai falar, o principal argumento isso é uma questão de saúde pública, né? O argumento que é ventilado aí por essas pessoas que são pró-aborto. E aqui a gente está falando para você de uma maneira muito simples, para que você entenda que o aborto, ele é uma agenda. Você está entendendo? Ele não é uma questão de saúde pública, é uma agenda. Existe um esforço internacional, né? E gente, por favor, né? Procurem se informar, você que se interessou de alguma maneira por saber sobre aborto, né, que assistiu esse vídeo, procure se informar um pouquinho a respeito do histórico, de como o aborto é implantado no Brasil. Você vai ver que é algo maldoso mesmo, é uma força que é colocada agora aqui no nosso país, né, que vem sofrendo com isso já há anos, desde aí do final da década de 80, como o Juliano falou, para que o aborto seja implantado, né, e para que crianças sejam mortas, porque é isso que acontece quando uma criança é abortada, né? É um ser vivo que está ali no ventre, no útero da sua mãe, e que ela é morta graças a essas pressões internacionais. E mais do que isso, né? A criança não tem quem fale por ela, né? A morte de uma criança no útero da mãe é o que há de mais desastroso na nossa geração, porque nós podemos nos defender, Juliano. Exatamente. Né? Nós podemos nos defender, nós podemos, de alguma maneira, lutar pela nossa vida, mas a criança que ali está no ventre daquela mãe, ela não pode fazer nada por ela,
a não ser que a mãe própria a defenda, ou que, de alguma maneira, nós possamos falar sobre esse assunto e transmitir para você o absurdo que é, né, o aborto no mundo e também no Brasil. Eu acho que é isso então, Rafael. A gente encerra por aqui. E você fique ligado aí nos nossos vídeos. A Casa Pro Vida está com esse conteúdo agora, de alta qualidade, né? Muitos vídeos que a gente tem feito com outros núcleos. E vocês continuem aí com a gente, aprendendo cada vez mais conosco, para que a gente possa então criar uma cultura da vida na nossa sociedade. Não deixe de se inscrever no canal da Casa Pro Vida se você estiver assistindo pelo YouTube. Se estiver pelo Facebook também, vá até o YouTube, procure Casa Pro Vida Mãe Imaculada, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like lá, tudo isso porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e distribui ele para mais pessoas que às vezes estão desinformadas navegando pela internet e caem num conteúdo como esse, e que tem uma extrema importância não só moral, mas espiritual para a salvação dessas pessoas que possam entender um pouco mais a respeito dos malefícios do aborto, tá bom? Muito obrigado para você que chegou até aqui e um abraço.